Então a gente vai começar porque aqui cada noite, e depois da noite tem outras coisas. Obrigado a todos por terem vindo. Hoje, digamos que dá-se mais ou menos um pontapé de saída. Eu vou passar para aqui, porque senão a gente não vê. Está melhor, não é? Hoje dá-se mais ou menos um pontapé de saída aos 20 anos de comemoração do Teatro de Giz, que é este ano. O Teatro de Giz faz 20 anos este ano. 20 anos é muito ano. Então nós achámos que devíamos fazer várias e boas coisas ao longo do ano para manter as pessoas ligadas à nossa comemoração, que nós temos mesmo muito gosto em fazer este ano. Ainda que o ano já tenha começado com as leituras do novo Grêmio, não é? Como todos vocês sabem. Leituras mensais, abertas a quem quiser, partilhadas de textos de teatro. Acabámos agora o segundo ano de leituras, não, desculpa, o terceiro ano de leituras, assim é que é, com os clássicos, não é? E agora vamos iniciar toda uma nova era de leituras. Hoje é assim o primeiro acontecimento mais forte e o que nós fizemos foi, tentando dar continuidade a algo que tinha surgido há cerca de 3 anos atrás, que foi o encontro com textos de um autor inglês que é o Howard Barker, dar corpo a uma ideia que também já tinha há algum tempo e que estamos muito contentes por ter finalmente conseguido fazer, que é trazer a Maria do Céu para nos falar do Barker, do teatro do Barker e de outras coisas. Eu vou ficar por aqui, a Gina é que vai fazer as honras da casa e obrigado. Esqueci-me só de dizer que este é o primeiro, ou de reforçar que este é o primeiro de vários momentos e processos, com muitos momentos, de celebração em que nós contamos com toda a gente que estão aqui e todas as outras que as pessoas que estão aqui vão espalhar a palavra, porque só assim é que faz sentido nós, de facto, convocarmos energias para celebrar os 20 anos. É um ano que se pretende ser um ano especial para a comunidade. O Teatro de Giz é a comunidade. Os 20 anos são da comunidade e não do Teatro de Giz. Portanto, esperemos sinceramente que as pessoas agarrem estes 20 anos como se fossem e são delas, está bem? E espalhem a palavra. Estamos a deixar que ventos de conflitos passageiros destruam a nossa família. Eu continuo a trabalhar, os meus dedos continuam tão rápidos como sempre foram, ou tão lentos como sempre foram. Mas continuo. Não deixei cair o único ponto por causa do medo, da história. Nem todos os cristãos, nem todos os curdos, nem todos os tártaros, nem Gengis Khan, nem o czar conseguiram alterar as características deste tapete. E em ti, rapaz, anseias por uma arma? As pessoas vivem. Podes ver a sua mensagem escrita nestes fios. Eu sei. Dizes que sabes, mas ainda assim preferes a arma. Porque sem a arma não há tapete nenhum. Não sei porquê, mas o tapete e a arma são a mesma coisa. Está um homem morto no jardim.
O que eu devia fazer agora era ocupar o seu lugar. Se abandonares as esperanças, nunca mais conseguiremos terminar o tapete. Os cristãos vão tomar a cidade. Não será a primeira vez. Por causa dessa atitude, se assim posso dizer, exatamente desse tipo de atitude que eles regressam. Isto não é uma crítica, continuo a fazer as franjas. Mais lá. Olha, a cor. Ela era pálida, mas a palidez foi colorida pelo sangue. Vou buscar outra. Espera! Repara! Quando isto secar, teremos um vermelho diferente. Eu tenho a certeza de que este vermelho é diferente. Queres que vá buscar mais? Vai buscar mais meadas e mergulhá-las no sangue. Mas é sangue humano. Pois é, por isso, quando este acabar, vais ao hospital. Ao hospital? E pedes para encher o balde com o sangue dos feridos. Dos feridos? Dos que estão com hemorragias. Não vês que tem um tom que não é igual ao do sangue de boi? É o vermelho raro. E belo. E vai trazer-nos mais clientes. Vão abrir a boca de espanto e dizer que nenhum outro salão tem os vermelhos assim. Mas isso... Vamos, contas-me a dádiva de Deus. Não brinques com os seus milagres. Vai se assim queres e deixa-te matar pelos cristãos. Morre nas trincheiras e deixa que os seus canhões te esmaguem o rosto. Shhh, shhh. Eu fico com este tapete. Tu não sejas idiota! Meu tapete! É meu tapete para vender! É isto! Eu sou predileto! Ah! Tu! Comigo! Vá! Tenho uma criada para levar as minhas coisas. Vá lá, tenhas medo. Sou bem delicado. Já vimos mais aquilo que vocês podem dizer. Tapete? Tapete? Nascido em 1946 nos arredores de Londres, Howard Barker é dramaturgo, encenador, poeta, ensaísta e pintor e é também o criador do conceito de teatro catástrofe, um teatro de emoções, assente nos conflitos e na tragédia que faz questão de desenvolver nas suas peças. Esteve ligado ao movimento de teatro político do Royal Court de Londres e fundou em 1988 a companhia Wrestling School, um grupo de amigos atores e encenadores, tendo como objetivo produzir exclusivamente as suas peças. É autor de mais de 5 dezenas de textos para teatro e o seu trabalho tem sido apresentado um pouco por todo o mundo. Em Portugal, as suas peças têm sido levadas ao palco, sobretudo pela mão do encenador Rogério de Carvalho e pela Companhia Teatral de Porto, As Boas Raparigas. É precisamente uma das Boas Raparigas, a atriz Maria do Céu Ribeiro, que está aqui connosco à conversa sobre a obra de Howard Barker. Antes de nos atirarmos a Barker, acho que todos nós gostaríamos de conhecer um pouco mais a Maria do Céu e em vez de eu estar aqui também a ler os currículos e a informação que tenho sobre si, perguntava diretamente quem é afinal a atriz que vai para todo o lado sem medo, citando a Inês Nadais. Isso agora. Quem é? Quem é? Não vou responder por extenso, vá. Pronto, sou esta pessoa que vocês aqui veem e estou aqui hoje para tentar corresponder a este desafio que o Teatro X lançou para se falar um bocadinho sobre Barker, que me parece que é um autor que os tocou bastante e que acompanhou muito do meu percurso nas Boas Raparigas
que eu saiba, antes de nós, só houve um espetáculo feito em Portugal ainda no início dos anos 90, ou coisa do género, talvez 80, que foi cenas de uma execução, exatamente, no Dona Maria. Foi a primeira vez que se fez de Barca em Portugal. E depois de nós, foi, que eu saiba também, por companhias profissionais, foi a Assédio de Porto, também uma companhia do Porto, que desse título eu já não me lembro, que é um texto mais recente sobre um barbeiro, e agora já não me lembro qual é o título do texto, porque eu não acompanhei muito, nem pude ir ver o espetáculo sequer. Portanto, aquilo que eu conheço melhor é o que nós fizemos, que foram estes textos, e também tive conhecimento de um outro, porque o Fernando Mora Ramos das Caldas de Rainha, portanto a companhia é, já não me lembro também, mas o Teatro das Caldas, Teatro da Rainha, exatamente, obrigada, é isso mesmo. Ele veio ao Porto, à ASMAI, à Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, dirigir um projeto do 3º ano, e quis fazer um texto de Howard Barker também, e pediram-me para fazer o acompanhamento de voz. Que era o caso Branca de Neve, portanto, que é também uma outra maneira que o Barker tem de pegar em coisas que às vezes já existem. Quanto a isso, no Tio-Vânia também, por exemplo, é assim também um exemplo bastante paradigmático. Mesmo as cenas de uma execução, a primeira coisa feita em Portugal, que eu não sei quem é a encenação, na verdade, não sei. As cenas de execução também é uma... Ele também constrói esse texto a partir de um pormenor, de um quadro, de uma batalha, ou por exemplo, como nas possibilidades, o quadro interior, o quadro teatral da Judite, que se chama Necessidade de Prostituição nas Sociedades Desenvolvidas. A Judite é uma figura da Bíblia, portanto é a Judite, a israelita, que corta a cabeça ao Holofernes, não é? Que atrai o Holofernes, o chefe árabe, e faz com que Israel consiga vencer uma das batalhas contra os árabes. O caso Branca de Neve também é um outro exemplo de como o Barker pega, neste caso, num conto dos irmãos Grimm, não é? Toda a gente conhece a Branca de Neve, mas não omite o castigo que é infligido à madrasta, que é obrigar-na a dançar com uns sapatos de ferro, de metal qualquer, incandescentes. Portanto, o castigo que ela tem por se portar tão mal, eu fiquei a conhecer só com o Barcas. Nós só conhecemos o destino da menina e a filha, portanto, a filha do rei, que vive, que é enteada, portanto, da madrasta, não é nada uma menina tontinha, como nós, ingênua a esse ponto, mas é uma rapariga que, sabendo que é ingênua, quer conhecer. O objetivo dela é precisamente querer conhecer. Portanto, isto também serve um pouco para abrir algumas ideias sobre o Barker, que é, ontem falávamos, ele escreve para adultos. Portanto, o teatro dele é um bocado cruel, é um bocado difícil de gestão em alguns casos, porque é muito... obriga as pessoas a confrontarem-se com coisas que às vezes não se confrontam, e portanto isso pode ser bastante perturbador, aquilo que se dizia das pessoas saírem em silêncio, etc. Esse estado de ansiedade que ele fala é de facto uma coisa muito importante. Ele também é um autor pronto, ele nasce no fim da Segunda Guerra Mundial e portanto traz muitos ecos desse período, que é um período
academicamente se costuma chamar o pós-dramático em alguns casos, mas que é discutível, etc. Pronto. Portanto, no teatro da catástrofe, a catástrofe já aconteceu. E, portanto, nós agora estamos a lidar com os cacos que ficaram. E é por isso que é um bocadinho duro, é um bocado agreste, tem bastantes ambiguidades, mas também tem muito, muito humor negro, claro. Pronto, e tem assim umas tantas... Ele mistura muito, por exemplo, a linguagem erudita ou com calão, por exemplo. Uma mesma personagem pode dizer sou magnificente e avançou, numa outra, pronto, usa palavrões mesmo, pronto, bastante fortes e bastante diretos. Portanto, isto que vocês aqui recolheram numa dessas citações sobre querer... não é propriamente, ele não faz propriamente um teatro didático. Evidentemente que todo o teatro é político e, portanto, mesmo que um autor diga que não escreve teatro político, é evidente que está a escrever, que está a afirmar politicamente coisas, não é? Portanto, isto era para dizer por causa de uma citação de... Essa era uma das minhas questões. Há pouco falava aqui com a Renata sobre o Václav Havel, que dizia que o bom teatro é sempre político, não porque os escritores e encenadores pretendem que assim seja, mas porque é algo que está na essência do teatro. E depois, entretanto, aqui vemos uma citação, e creio que foi também numa entrevista que o Barker deu, em que citou a Sarah Kane, portanto, referia-se a ela e defendia que havia uma grande diferença entre eles, que ela tem uma consciência política e que ele não. Acho que o teatro tem de evitar a politização, afirmou ele. Mas, na verdade, as suas peças acabam por assumir sempre um caráter político, há sempre uma implicação política nas suas peças. Porque, bem, vamos ver uma coisa, a formação de Barker é a história. E as pessoas que têm conhecimentos históricos bastante desenvolvidos, têm uma perspectiva sobre o mundo e sobre a vida, e portanto sobre a sociedade e sobre as relações, diria eu, bastante ampla. Mesmo que ele diga que ele assume-se como monarca, mas mesmo que diga que não escreve o teatro político, aquilo que ele pretende é esta transgressão para além do que é cotidiano, para além do que é o debate ou a polémica. É mais, propriamente, parece-me, uma transgressão para uma ficção outra, já posso falar de um outro exemplo, para uma transgressão que faz, que toque o espectador ou as pessoas de uma maneira que não seja vulgar, não é? Se me faço entender. Pronto, nas peças do Barker, com frequência, há uma inversão dos papéis sociais, das classes. É o caso da peça Mulheres Profundas e Animais Superficiais, que também foi levado, portanto, a cena pelas Boas Raparigas. Nesta peça, a criada propõe à patroa que se entregue para ser violada pelo suposto marido, portanto, da criada. Ele quer nos dar aqui algum tipo de lição? É uma forma diferente, lá está uma nova abordagem de analisarmos os comportamentos humanos? O que é que ele pretende propriamente, eu não sei. Não acho que seja tão simples como a mera inversão de papéis para... Vamos lá ver o que é que isto dá. As personagens são o que são e exercem-se. Portanto, as questões psicológicas, isso é um problema do espectador. Ele não tem nada a ver com isso. Ou seja, não lhe interessa muito estar a fazer análises psicológicas ou psicanalíticas. Eu acho que acho que qualquer criador o que pretende, como objetivo assim mais imediato, é encontrar uma outra ficção que não seja a do real. Portanto, estamos muito longe daquela noção, daquela prática de que
o teatro imita a realidade, ou que, portanto, essas questões mais, digamos assim, que apareceram com o naturalismo e assim. Portanto, é mesmo outra coisa, e vai para além do Brecht, porque o Brecht procura ensinar e ser didático, e o Barker responsabiliza o espectador por isso, porque esse é que é mesmo o seu papel, não é? Portanto, como cidadãos e como pessoas e seres sociais, nós temos também esse dever, não é? Portanto, não se arvora pedagogo de qualquer disciplina ou de qualquer doutrina, muito menos, mas atira as suas criações e as pessoas que decidam, que querem fazer. Os personagens dele, regra geral, são muito complexas e ambíguas. Como é que se constrói um personagem do Barker? E para si, qual foi aquela mais desafiante, a mais difícil? Eu acho que foi talvez a Helena de Vânia. Outro caso, cá está, de uma... Pronto, toda a gente conhece o Tio Vânia do Chekhov, e ele reescreve, ele faz uma reescrita, no fundo, daquela peça, de uma maneira que me parece muito curiosa. Eu imagino, mas isso sou eu imagino que eles tenham começado a ensaiar, ou alguns atores da Wrestling School tenham estado a ensaiar o Tio Vânia do Barker. Imagino eu, isto não tem de ser verdade, sou eu a imaginar. E decidiram mudar um bocadinho a regra do jogo, que é, imagino que estas personagens, as do Chekhov, nunca se concretizam, nunca exercem o seu potencial. Um bocado falhadas. Exatamente, é o fracasso, são fracassados. E o que eu acho que para mim é o exercício desta reescrita do Tio Vânia do Barker, é precisamente essas personagens, as mesmas, que são as mesmas mais o Chekhov, exercerem-se, levarem até ao fim as suas vontades. O Vânia quer dar um tiro no marido da Helena porque quer a mulher dele. Dá-lhe um tiro, mata-o. Na peça do Chekhov falha. Portanto, há aqui uma transgressão, que é aquelas personagens que são umas falhadas, que são umas nostálgicas, que são inativas, que é só conversa de chá, que falam e não acontece nada. Acho que este exercício do Tio Vânia do Barker foi mesmo levar às últimas consequências o exercer daquela identidade. Pronto, isso nessa altura, para mim, eu ainda não estava muito familiarizada, portanto, eu tinha feito... Era o segundo espetáculo do Barker que eu fazia, e a Helena, para mim, foi um bocado complicado, porque é uma mulher bonita, e como, aliás, todas as mulheres e todas as figuras femininas do Barker, a não ser, eventualmente, uma mãe, ok? Normalmente as mulheres... Ele é assumidamente heterossexual e não interessa muito as questões da homossexualidade. Portanto, a figura feminina nos textos dele é sempre uma figura muito requintada, salto alto, bem vestida, pintada, o véu, as luvas, são elementos e adereços comuns nas figuras femininas do Barker. Portanto, a mulher tem um tratamento diferente. Acho que é acima um bocadinho agora por causa das luvas. A Assédio fez também Lot e o Deus dele, que é precisamente outra história bíblica, mas com base agora transformada, né? Que é uma... também não deixa de ser uma reescrita do anfitrião, portanto, Júpiter e Alcmena, que o Deus se disfarça do marido para dormir com ela, não é? Isto é Júpiter e Alcmena. E é Deus, Lot e o Deus dele, porque Lot tem medo que Deus, que é omnipotente, lhe roube a mulher. Portanto, o conflito ali é este. E a Rosa Quiroga, que na altura pertencia à sede do espetáculo, depois conversámos um bocadinho no fim, e ela estava ali com umas questões assim um bocadinho, provavelmente se calhar como eu estaria, ou tinha estado na Helena, não é? Porque é um bocado complicado ser uma mulher, ser a figura feminina que encarna a beleza, digamos assim, em termos simples,
E isso parece ser uma manta que cobre tudo o resto. E o desafio é precisamente mantendo essa inevitabilidade, porque o problema da Helena é esse. É que ela é tão bonita, que as pessoas não veem mais nada senão isso nela. O problema é mesmo esse. Portanto, a complexidade que falavas há bocadinho das personagens tem muito a ver com isso. Quem é que elas são, quem é que elas efetivamente querem ser e como é que são capazes, ou não, de se exercerem a sua identidade. Pronto, e na altura para mim foi assim um choque maior, porque, enfim, por razões mais ou menos óbvias. Esta última no mundo também tem água, dá água pela barba. É um monólogo, e eu vou dizer isto pela enésima vez, isto é aparentemente e academicamente poderemos considerar isto um monólogo, mas, e esta foi a luta com o produtor, também de alguma maneira, a banda sonora contracena, a luz contracena, os adereços que surgem em cena, inexplicavelmente, contracenam. Se não surgirem em cena, o espetáculo não pode acontecer e as situações não podem evoluir e chegar a seu termo. Portanto, não é bem um monólogo. Na medida em que é só uma pessoa que fala em cena, está bem, é um monólogo. Mas não consigo fazer isto sem o operador de som e sem o desenhador de som, especialmente porque há campanhas a torto e direito, há ruídos do exterior que se impõem, há objetos que entram em cena, como Mulheres Profundas, Animais Superficiais, era um cão que surgia em cena, portanto é um elemento exterior que vem trazer qualquer coisa mais à ação e ao conflito e ao que se passa e vai trazer algum desenvolvimento. Ou porque, por exemplo, no caso das Mulheres Profundas, estou a lembrar, há uma altura em que ele vem pedir as cuecas da Straça, não é? Portanto, quer dizer, ele quer as tuas cuecas, dá-lhe as tuas cuecas, dá-lhe as cuecas. E pronto, estão a perceber, quando se fala em ansiedade, dás as cuecas ou não dás? É que tens de dar as cuecas. Assim, para quem for fácil dar as cuecas, muito bem. Para quem não for, pronto, acho que estamos mais ou menos conversados. O Mundo é um espetáculo degradante, diz Mundo, a personagem que a Maria de Sierra interpretou, e também do nome é esta peça. É este espetáculo degradante que Howard insiste em mostrar? Por vezes, a maior parte das coisas que nós conhecemos, sim, é um espetáculo degradante, mas há sempre alguns momentos em que surge qualquer coisa de, como é que eu ia dizer isto? Não é bem de inesperado. Sim, é inesperado, mas há sempre uma qualquer capacidade humana de superação que é surpreendente. E eu acho que talvez seja um bocadinho isso que em termos mais ou menos velados, ou possa funcionar tão bem para cativar as pessoas. Tem funcionado, acho eu, que é o que tem funcionado para cativar as pessoas. Que não é assim absolutamente feio. Como é que eu ia dizer? Beleza e terror Pois, e a morte também, não é? Aliás, um dos textos teóricos dele é a morte, vamos dizer assim, amada, e o teatro. Death, the one and the theatre. The one no sentido, entenda-se a pessoa amada, não é? Porque há sempre aqui o Eros e o Thanatos, não é? Que é o amor e a morte, ou a paixão, ou a atração, ou a sexualidade. Pronto, isso também todos nós sabemos que está muito presente no teatro, a vida e a morte, não é? Ou o Eros e Thanatos. Eu acho que ele também joga sempre muito com esse... Só uma coisa, deixa-me interromper só um segundo para perguntar se lá atrás estão a ouvir bem, é que podemos nos puxar todos um bocadinho para a frente, se não tiverem a ouvir. Ouve-se bem atrás? Ouve-se bem atrás? Sim. Ok. Okay. Desculpem. Sim. Uma é construída em torno de uma espera, não é? A personagem supostamente está à espera de alguém. Há o medo e a tensão aliados a essa espera,
mas uma espera é esperança. E eu trago isto para aqui porquê? Porque nas pesquisas que fiz encontrei uma afirmação de Barker que me prendeu muito a atenção, que achei extraordinária. E passo a citar. A esperança é uma coisa terrível. Pode dizer-se que a esperança é um obstáculo tanto na vida como no teatro. Se abandonarmos a esperança, podemos avançar na vida. Pois é perder o medo, é não ter medo das consequências, é aceitar o que vier e também fazermos alguma coisa para decidir alguma coisa no que diz respeito ao avanço. É preciso avançar. E depois, consoante o que se encontrar, tomam-se decisões e faz-se o que se entender o que se deve fazer, o que é possível fazer. Pronto, e é nessa medida que também esta coisa de continuar e de alguns momentos dos espetáculos ou das ironias que são muito atraentes porque eu acho que indicam esse caminho, não é? Dão essa possibilidade, dão essa porta, não é? Aliás, as possibilidades, o título, as possibilidades, acho que tem muito a ver com isso, acho que tem muito a ver com sair do real e ir para uma outra coisa, mesmo pegando em coisas como a guerra, como vimos aqui no Selão, os europeus também é a guerra, é a fome, é muito fome, é as pessoas serem capazes de sobreviver, é a questão de identidade também, de as crianças surgirem das partes em conflito, não é? Portanto, há uma gravidez, há um parto, que há vida também, mas o nome da criança, ironicamente, é conciliação, não é? Que nunca vai acontecer, não é? Porque, aliás, vê-se um caso, continua a ver-se no Médio Oriente, continua a ver-se, continua a acontecer. Não, as soluções para o conflito não são fáceis, qualquer conflito, mas é preciso. E continua-se sempre, de alguma maneira, ou melhor, pior, com alguma ironia ou menos, com mortos e feridos também pelo meio, faz parte. Mas enquanto as pessoas forem humanas, elas continuam a reagir de alguma maneira e eu não acho que seja assim também tão pessimista quanto isso. Não é iludido, nem pretendo fabricar ilusão de maneira nenhuma, mas acho que essas coisas estão todas em presença. Para ver, bem ver. Há pouco no vídeo que passou ouvimos uma afirmação de Barker: eu não colaboro, não escrevo sob encomenda, mas eu li precisamente que as Mulheres Profundas e Animais Cruciais foi uma encomenda das boas raparigas. É verdade? Como é que isso surgiu? Como é que isso surgiu? Mas provavelmente essa citação é anterior. Vou dar olhadinha. Provavelmente anterior. Isto, eu não sei quando é que é as Mulheres Profundas. Eu não sei. Nós editámos em 11, mas provavelmente o texto é anterior. Tá. 2008. Mas também Nicolas chegou a fazer para alguns teatros. 2008. Só em 2006. É 2006. Esta? Não é Raquel. Mas ele também chegou a fazer peças por encomendas para alguns teatros ingleses. É anterior. Mas como é que foi? Como é que isso surgiu? Surgiu porque ele veio cá, ele veio ver Mãos Mortas. E ele veio ao vosso convite? Não, ele veio. Veio ao nosso convite, sim. Veio ao vosso convite. Veio ao nosso convite. E na altura organizámos uma pequena conversa, entrevista com o Paulo Eduardo Carvalho, que traduziu, foi o primeiro tradutor das nossas peças com Barker. No seguimento disso, nós propusemos-lhe fazer. Nós nessa altura já estávamos, claro, lá vamos nós outra vez, já estávamos com problemas financeiros, não é? E portanto já estávamos a afunilar para vamos procurar textos pequenos, vamos reduzir elencos, e portanto, olha lá, um texto para 2 mulheres, porque somos, na altura éramos 2 atrizes no elenco fixo, não é? E portanto, para não haver muitos custos, vamos lá. E ele, passados uns tempos, então, disse que sim,
depois a Carla recebeu a palavra dele que afinal... Não, eles são muito chatos, ser só 2 mulheres. Muito chato. Não queria que fosse pelo menos mais uma personagem. Mas não temos dinheiro, aquelas coisas. E depois, com um dado contacto, ele disse que tinha metido uma 3ª personagem. E aqui houve um equívoco, que eu já vou explicar. E, portanto, nós tivemos de contratar um ator para isso. E quando, depois de contratarmos o ator para isso, viemos a descobrir que essa 3ª personagem era um cão. Era o cão. E ainda por cima é assim mais ou menos evidente que é um cão mecânico. É um cão mecânico, cá está, mais um objeto que entra em cena. Ele percebe isto perfeitamente, né? Porque também a Wrestling School, enquanto foi apoiada pelo British Council, foi sobrevivendo. A partir do momento que o British Council cortou apoio à Wrestling School, a Wrestling School também acabou. Né? Portanto, exatamente. Strasse Card, um cão mecânico. E, portanto, quando finalmente o texto chegou e nós percebemos que era um cão mecânico, já tínhamos o ator contratado e não vamos descontratá-lo, né? Porque as pessoas estão a contar com o trabalho, com o cachê, não se vai mandar as pessoas embora. E, portanto, adaptámos e fizemos com o ator. E ele fez de cão. Fez de cão mecânico? Não mecânico necessariamente. Aquilo também deu água pela barba e bastante que fazer ao figurinista, para se lhe arranjar um figurino mais ou menos aceitável para a situação. Mas o Miguel Eloy andou ali a 4 patas. E entradas assim a speedar, ou saídas e a ladrar. Então, enfim, foi... aliás, esse espetáculo, já não me lembrava, apanhei agora no historial, esse espetáculo teve menção honrosa, Mulheres Profundas, Animais Superficiais, teve menção honrosa da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro. E eu acho que foi também um bocado por causa disso, né, da participação do Eloy daquela forma tão inesperada. Deduzo que depois do Barker ter visto Mãos Mortas, deve ter gostado do vosso trabalho, daí também ter aceitado. Porque a minha pergunta era como é que, se ele veio cá ver alguns espetáculos, qual foi a primeira reação dele ao vosso trabalho? Portanto, a ver os textos dele trabalhados por vocês. Eu acho que foi boa. Ele não fica muito... Normalmente, quando se pergunta aos autores o que é que acham de outras pessoas mexerem ou fazerem, muitas vezes, sim, mas dizem que não, que as outras pessoas que façam, que entenderem. Mas o Barker é mesmo assim, que as pessoas que façam mesmo que entenderem, ele não interfere, não interfere de todo. Aliás, houve uma altura que o Rogério estava assim um bocadinho a mostrar-se um pouco inseguro e o Barker disse que não, o Rogério faça, o Rogério faz perfeitamente, não há problema nenhum, já não sei que texto é. Portanto, ele desliga-se mesmo, ele deixa que as coisas sigam o seu curso e não é nada vigilante, nem sensório, nem nada que se pareça. Eu tenho aqui uma questão que não sei se calhar em parte respondeu. Portanto, possibilidades, Silvânia, Mãos Mortas, Os Europeus, Mulheres Profundas, Animais Superficiais, Devagar, que lhe valeu assim o prémio de melhor atriz, o porquê de regressar tantas vezes a Howard? É só pela economia das personagens, não deve ser mais sentido. Não, os europeus não sei quantos são, mas são bastante. Obrigada. Pronto, então isto também foi uma coprodução com o São João, com o Teatro Nacional de Porto, que também só foi possível dessa maneira. E era um projeto que nós já tínhamos na gaveta há muito tempo, já queríamos fazer há muitos anos. Por causa dessas condições de produção que eram bastante difíceis de reunir, demorámos muito e só o fizemos nesta altura, que eu já nem me lembro quando é que foi. 2014, não. Estou a ver muito bem. 2006, não, mas isso aqui é mesmo a edição. Muito bem encontrado. Eu acho que temos aqui o historial. Acho que foi mesmo está na internet, sim, está aqui. Mulheres Profundas, acho que é 2010? É antes, imediatamente antes, um bocadinho mais para trás.
Mais para trás, mais para trás. Aqui, 2009. 2009. Pronto, e sendo uma competição com São João já se foi possível fazer, mas nós já podíamos fazer há muito tempo. Nós já conhecíamos este texto há muito tempo. E pronto, e nessa altura já conseguimos um subsídio que foi mais ou menos possível, depois com a ajuda financeira também do São João. É que nós conseguimos falecer, mas eu agora queria recuperar um bocadinho da ideia. Qual era? O porquê de regressar tantas vezes ao Barca? Nós conhecemos o Barca através de uma pessoa que foi diretora da escola onde eu e a Carla nos formámos, que é a ACE, foi a Isabel Alves. Ela conheceu primeiro, porque ela frequentava muito a Inglaterra, tinha lá alguns conhecimentos e assim, e descobriu, e nós passámos a conhecê-lo através da Isabel. E ela tinha também um projeto que chegou a fazer-se. Ela traduziu Judite e Holofernes, precisamente, que é um outro texto também dele, com uma companhia que também saiu da nossa escola, mas que entretanto não durou muito tempo, foi os Metamortem Fase, e eles fizeram Judite e Holofernes. E também foi esse texto que o Rogério conheceu pela primeira vez do Barker e pronto, achou extraordinário. Pronto, e ficámos assim na altura, a partir mais ou menos dessa altura, ficámos também pronto, com muita curiosidade do trabalho dele, porque é invulgar, não é? Não é um autor que trata as coisas de uma maneira comum, e isso marca também de alguma maneira, não sei. Os temas são invulgares, as personagens são fora do comum, são difíceis de definir, não se percebe bem o que é que acontece e porquê é que acontece, mas há qualquer coisa que é muito poderosa e que mexe com as pessoas. Quando vocês o convidaram para escrever para vocês, discutiram alguma temática, discutiram ideias, puseram-lhe algum desafio à partida? Nada. Precisamos de um texto para 2 mulheres. Foi isso. Só temos 2 mulheres no elenco, portanto, um texto para 2 mulheres. Mas fez. Depois nós tivemos de adiar algum tempo, ele disse que tinha o texto já pronto, mas nós não pudemos fazer imediatamente, e entretanto foi usado, ele passou, e houve uma companhia francesa que o estreou antes de nós. Não foi, na verdade, uma estreia absoluta, não é? Portanto, ele se calhar hoje em dia pode dizer que não escreveu para nós. Não foi incluída. Só o cão é que é vosso. O Tiago Bartolomeu Costa escreveu, creio que por proposta do Devagar, talvez o teatro de Howard Barker tenha afinal encontrado, no desejo de materialização da companhia As Boas Raparigas, um modo de nos ensinar a escapar de nós mesmos. É assim? Possível. Ou escapar de nós mesmos ou encontrar-nos com nós mesmos. Isso eu não sei. Isso eu não sei se isso é o processo de cada um. Vive nas margens, mas é nas margens que as coisas mais interessantes acontecem, obviamente. Pegando nesta afirmação de Barker, usando este conceito das margens, a maioria dos espetáculos das Boas Raparigas são representados em pequenas salas de espetáculo, à margem das grandes salas de teatro do país. De certo modo, vivem nas margens também as Boas Raparigas. Há esta ligação marginal. Marginal, pois. Eu também, de qualquer das maneiras, gostaria de pensar aqui um bocadinho sobre isto, porque em Inglaterra, especialmente em Londres, chama-se mesmo fringe ao teatro, que é mesmo, que não é bem comercial, não é? Porque em Londres está-se muito habituado a frequentar o teatro e aquele teatro menos convencional, porque há muito público formado, não é? Os autores e as peças menos convencionais são assim, que não entram bem no sistema, são um bocadinho afastadas, não é? Portanto, o fringe eu acho que também é um bocadinho uma resposta irónica ao funcionamento do teatro em Inglaterra. Mas nós sim, de facto, também somos um bocadinho das margens,
Quando nós nos constituímos como companhia, havia no Porto 3 companhias de teatro. São 3. Não. Antes. TEP, Seiva e Bedford. Seiva Truque, pronto, que também está... Sim, o Francisco Esperança participa, sim, Zé Luís. E o TEP está agora a renascer, depois de muitos anos moribundo, está a renascer com o Sala Menino. Portanto, havia nessa altura, portanto, 93, havia estas 3 companhias de teatro e eu e a Carla, que estávamos a dizer, pronto, temos de fazer alguma coisa, temos de terminar o curso, foi assim que constituímos as Boas Raparigas, com o Rogério de Carvalho a ensinar. Constituímos como tal e não sabíamos, sabíamos que não nos conseguíamos integrar em nenhuma daquelas 3 companhias. Portanto, sair do Porto também, para mim, não era uma hipótese, para a Carla também não era uma hipótese, portanto, foi mesmo procurar, ir tentando procurar o que é que poderíamos fazer, que não aquelas coisas que nós sabíamos que não queríamos fazer. Portanto, queríamos fazer qualquer outra coisa. Essa era uma das minhas questões. Não queriam vocês as Boas Raparigas? Sim. Ou ser as Boas Raparigas? O nome é outro episódio, isso é outro capítulo. Nós não encontramos outra maneira de nos integrar no teatro a não ser constituirmos como jovem companhia, como grupo, pelo menos na altura. Porque na Seiva, eu ainda trabalhei na Seiva, no ano seguinte, a Seiva contratou-me e eu fiz um projeto musical, um teatro musical do Chico Buarque, portanto, a Ópera de Malandra, eu cantei. Atenção. Não, eu trabalhei com a Seiva, mas pronto. Mas em termos de projeto criativo, não nos revíamos em nenhuma daquelas propostas existentes na cidade e, portanto, se não queremos fazer isto, o que é que nós queremos fazer? Mesmo sem saber o que é que queríamos fazer, fomos procurando fazer, porque era muito evidente que ali não podíamos. Eu encontrei numa entrevista que deu há algum tempo a seguinte frase: fizemos as Boas Raparigas porque não sabíamos o que queríamos fazer, mas sabíamos o que não queríamos fazer. Pois. E agora a minha pergunta é se continua a ser assim. Se já sabem o que é que querem fazer, continuam a saber o que é que não querem fazer. Só. Neste momento, eu acho que as Boas Raparigas não podem responder a isso, porque nós depois de fazer o UND, ficámos com a atividade suspensa e, portanto, não estamos nem em concurso, nem no ativo, nem com nenhum trabalho projetado para o futuro. Eu não sei se mais alguém tem alguma questão sobre o Barker a colocar, senão eu tinha aqui mais 2. Já, força. Mas se calhar dava primeiro. Claro. A ideia é isto ser uma conversa, não só. Curiosidades aí. Não, eu tenho a mesma pergunta que me assolou desde a primeira vez, que eu sou muito fraco conhecedor do trabalho do Barker, confesso já. E além do mais, nem sequer tinha ouvido falar do Barker antes de o Daniel Pinto, quando veio cá dar um workshop há coisa de 3 anos, nos ter às tantas dito: tem aqui um autor que eu acho que é interessante para vocês e tal. Ele fez um workshop de uma semana, na altura serviu essencialmente o propósito de agitar um bocadinho o grupo, que estava assim um bocadinho letárgico, e então fez uma semana frenética de atividades e tal, e às tantas disse: tem aqui um autor que se calhar é interessante para vocês, que é o Howard Barker. Nunca tinha ouvido falar do Howard Barker. E lemos várias coisas, das possibilidades, aliás, foi o que ele propôs, e lemos, e depois começámos ali a brincar um bocado e tal, às tantas de Celão e outras coisas. Enfim, isso depois deu origem mais tarde, temos feito esta coisa, esta prata da casa, não é? Que até apresentámos aí nos eventos locais. Mas adiante, a pergunta é aquela que me assolou um bocado na altura, que tem muito a ver com várias coisas que tu já disseste aí. Tu chegaste ontem e já viste, não é o cenário do Faial, não é propriamente um cenário de guerra na Síria, que agora nos entra
diariamente pela... É uma guerra meteorológica. É uma guerra potente. Mas pronto, quer dizer, digamos que há quase um contrassenso ou um aparente contrassenso na necessidade... aliás, há duas perguntas, que são dois contrassensos, não é? Um é o contrassenso que ele faz, por exemplo, nesta pequena peça, em que tenta, pelo menos é assim que eu vejo a coisa, tenta desafiar-nos a perceber como é que, dizendo tu há bocado, as pessoas continuam a sua vida mesmo num cenário de horror, de catástrofe total, quer dizer, as pessoas, apesar de tudo, arranjam maneira para as coisas continuarem a viver, e essa maneira também tem que ser, se calhar, relativizar o mal, não é? Num certo sentido. Por outro lado, aliás, na mesma linha, mas agora transpondo isso para a nossa vida aqui, não é? Como tu viste, de facto isto tem pouco a ver com cenários de guerra. Porque é que a gente está a dar ao trabalho de, num sítio como o Faial, pegar num autor como o Barker e propor isso às pessoas? Quer dizer, a nós e às outras pessoas. Porquê é que havemos de fazer isto? Quer dizer, qual é a necessidade que temos de fazer isto? Não sei, de facto não sei, mas nós também no Porto não temos propriamente um cenário muito atribulado, a não ser, por exemplo, nos anos com o Rui Rio na Câmara. Quer dizer, também não houve grande história, porque ele chegou e disse não, e assunto arrumado, e não, portanto, não houve discussão possível, nem debate nenhum. Portanto, também não houve propriamente um confronto por aí além, não é? Tirando depois com os jornalistas, com os jornais e depois os tribunais, enfim. Mas nós também não temos uma situação dessas, mas o ser humano a realidade não nos satisfaz. Não nos satisfaz, não chega. Não chega. E há um outro autor que eu há bocadinho estava a pensar que também tem um bocadinho a ver com isto, que agora também está na berra, que é o Romeo Castellucci. Também faz um tipo de trabalho muito visual, com imagens, no fundo, que são arquetípicas, não é? Dos arquétipos, do inconsciente coletivo, e portanto o que ele diz é como é que nós lidamos com as imagens que temos impressas em nós. Não é com o que vemos, como é que o espectador lida com isso, não é? Como é que nós lidamos com as imagens que temos impressas em nós. E eu acho que o Barker também já faz isto há bastante tempo, não é? Porque, sei lá, Gertrude o Grito. É Gertrude, a mãe do Hamlet, não é? E o grito dela é o grito de prazer sexual. E aquilo é uma situação bastante incestuosa, portanto, onde é que está a novidade disto? Onde é que está a novidade disto? Não conhecemos isto? Portanto, o que eu acho é que há uma professora de História da Arte na escola onde eu trabalho, que é mesmo onde eu me formei, que tem uns debates, organiza uns debates que se chamam Para que serve a arte? Pronto, traz assim, por exemplo, o Lourinho Lúcio, bastantes pessoas, pronto, porque esta questão é bastante pertinente para sensibilizar as pessoas que não são sensíveis à arte. Mas as pessoas que são sensíveis à arte não precisam de sensibilização nenhuma, porque intuem que precisam dela, pronto, pura e simples. Portanto, porque é que um faialense havia de querer ver um espetáculo de Howard Barker? Não faço ideia nenhuma, mas aparecendo, porque não ir ver? E reentra-nos também pela televisão, não é? E de uma maneira tão sôfrega e tão já descontextualizada mesmo, que pronto, é o que se costuma dizer, não é? Está banalizado. E aquilo que é banal também deixa de nos interessar. E portanto já não nos preocupa tanto o coitadinho da criança migrante que se afogou no Mediterrâneo, portanto, porque já é normal, é assim. Mal é banal, lembrei-me agora. Portanto, mas coisas como simular o corte de uma mão em cena, por exemplo, uma pessoa que se põe da mão, acho que tu vens a cortar na mão e tu vens, mas é cortar na mão e cortar o gesto de solidariedade, o gesto amoroso, o gesto de confiança,
Portanto, isto não se faz, não aparece, não é? com muita frequência. E as propostas cénicas do Barker são, pronto, são um bocadinho invulgares, por isso são apelativas, são diferentes, são outra coisa que nós não estamos habituados. Talvez daí o seu interesse, e às vezes quando as pessoas conhecem pela primeira vez os textos dele, ficam bastante interessadas. Disseste mais uma vez. Não, na verdade era a mesma questão, não é? Por um lado, esta visão da realidade um bocado mais dura, ainda mais dura do que aquela que aparentam as imagens que nos povoam no dia a dia, e por outro lado, este aparente conflito. É mais dura ou é de facto ou mais real? Ou é de facto aquilo, só que se calhar tira da parte mais banal e obriga-nos a ver aquilo de uma forma mais... Lá está, uma coisa é tu eventualmente vês pela televisão as imagens da criancinha afogada no Mediterrâneo, outra coisa é tu andar pela praia e vês a criancinha... Exatamente, isso é outra coisa. E portanto aqui eventualmente é mais... No fundo ele está a ter a realidade à frente dos olhos e tu não tens hipótese de fugir dela. E agora como é que num contexto quase sensorial, não é? É tal quase crueldade de meter uma coisa à frente e agora como é que tu reages a isso? Não sei, a mim parece muito... E a propósito disto, há um outro tema que também é comum, não só ao Barker, mas também ao Castellucci, que é, portanto, o teatro da catástrofe, não é? Ele tem até o Arguments for a Theatre, uma tese desenvolvidíssima sobre o que quer fazer no teatro, tabela comparativa entre o teatro aristotélico e o teatro da catástrofe, que é o dele, que é aquele que ele escreve, e o teatro da catástrofe é tragédia. Portanto, não há dúvidas nenhumas, nós estamos absolutamente no campo da tragédia, mesmo porque a catástrofe já aconteceu, como eu disse no início, estamos a lidar com os cabos. E o Castellucci também defende imensamente isto, que é, ele diz uma expressão muito bonita, que é a tragédia é a estrela polar e é ela que eu sigo. Para se orientar na criação teatral. E eu acho que o Barker também tem muito isto, é a tragédia. É a tragédia. Portanto, e o teatro foi inventado há 25 séculos, lá onde ainda não parou de haver conflito, mais ou menos naquela zona, é por ali, perto, não é? Vem de lá, não é? Vem de lá. Surge muito de lá, porque depois a Grécia é muito influenciada pela zona oriental e, portanto, é ali, é na tragédia que nós conseguimos fazer algum tipo de, não sei como é que lhe chamar, algum tipo de processo nosso interior que nos permite avançar, o que for. Mas é a tragédia, quando nos confrontamos com a tragédia. No sentido trágico, no sentido que seja trágico das imagens das crianças, dos migrantes, dos campos de refugiados, seja nessa medida, seja na medida ficcional em que, pela convenção do teatro, nós aceitamos que estamos a ver uma coisa em que aceitamos, como estar a acontecer à nossa frente, mesmo que esteja a ser um bocadinho mal feito pelos atores e tal, ou que a cenografia esteja um bocadinho mal pendurada. Há a convenção que se aceita, portanto o espectador aceita a convenção de que está em teatro. Temos que encontrar talvez muitas vezes alguma beleza de uma forma de cabo, um horror. Muitas vezes acabamos por retirar daí. Sim, no horror, mas também ao mesmo tempo no humor. No horror e no humor, porque nada está propriamente separado em absoluto, não é? As coisas estão implicadas umas nas outras, a complexidade existe. Reduzindo ou aumentando a escala, agora com a física quântica que também está na moda no teatro, reduzindo ou aumentando a escala, a complexidade não diminui nem aumenta, mantém-se. Continua a haver complexidade, não se simplifica. Portanto, as coisas estão mesmo relacionadas e implicadas umas nas outras e, portanto, um monólogo não é bem um monólogo. É um monólogo mais ou menos. Quer dizer, há outras... há implicações. Para voltar ao início, a perspectiva de alguém que tem muitos conhecimentos históricos
o permite abranger todas estas implicações. Qual foi, Claro. qual foi a tua maior dificuldade, ou qual é a tua maior dificuldade como atriz em interpretar Bárbara? Qual é o maior desafio? Mas a dificuldade. Às vezes há um problema, mas isso não é propriamente muito difícil. Isso é. Barker tem uma escrita que não é muito convencional, muitas vezes não usa pontuação, muitas vezes um texto, para além de não ter pontuação, não sei se consegue ver, não se consegue ver, mas nem tem pontuação, nem mudanças de linha, vai tudo em prosa seguido. E eu não consigo ler, já está muito escuro, eu não consigo. Olha, há aqui um ponto final, estou a falar de beleza, ponto. Alguém se interessa que eu saiba o quão desconfortável tu te sentes, a beleza perturba-te, a beleza mexe com os nervos, é tão terrivelmente antidemocrática a beleza, é uma coisa indesculpável. Eu aceito, contudo, portanto, isto é muito musculado, pronto, mas isto é um primeiro trabalho que se faz e que, como é que se resolve? Dizer em voz alta. E percebe-se a pontuação toda, percebe-se onde é que temos, e pronto, vamos num lápis, treco, assinalamos, pronto, depois há coisas um bocadinho mais omissas na contracena ou na relação entre os personagens, se bem que ele não perde muito tempo com estas, com coisas, por exemplo, como já vos disse, psicológicas, mas é a ação, é a situação, vem atrás do pão, quero pão, é capaz de fazer qualquer coisa por causa do pão, neste exemplo dos europeus, em que a Susana oferece os seus serviços sexuais em troca de pão, porque está cheio de fome, ao padre. Portanto, estas coisas que normalmente não casam, que normalmente não batem certo, não é que ela seja uma prostituta, mas vive-se uma situação má, difícil, não há o que comer, ela sabe que ele tem pão, porque ele também domina as coisas, não é? Ele também não é propriamente um padre, como é que eu ia dizer, um santinho. Portanto... E isso transporta-se para a realidade, agora mesmo em Síria, mesmo quando supostamente a Unicef está ali para ajudar aquelas pessoas, já foi anunciado casos em que as mulheres, no fundo, trocam comida por favores sexuais. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Eu estava aqui a pensar de que forma é que o teatro da catástrofe se pode, por exemplo, interceptar com o teatro da crueldade do Artaud, por exemplo, se há alguma interseção possível, até que ponto é que podemos efetuar algum paralelismo? Nunca fiz esse cruzamento, não. Nunca fiz esse cruzamento. Porque ele é muito britânico. Ele é muito britânico e o francês é uma outra dimensão. Eu acho que eu assim, intuo que o Barker é mais frio, é menos místico. Acho que o Artaud tem ali um lado um bocadinho místico, um bocadinho a roçar uma transcendência, não queria dizer religiosa, mas pronto, que o Barker está, mas a milhas, não tem nada a ver com isso. Mas o confronto com aspectos dolorosos, sim, parece-me, acho que é um bom cruzamento esse. Acho que isso dá bastante que refletir, bastante a pensar, mas nunca o tinha feito. Nós estamos num universo britânico e, portanto, não pensamos muito nisso. Houve por exemplo, no caso Branca de Neve, o Mora Ramos traduziu, e havia ali coisas que eu não entendia muito bem. Achava que não estava... Portanto, eu pedi, sei que a Carla tem
comprou os livros todos do Barker, porque ela frequentava bastantes vezes a Inglaterra, e foi comprando, ao longo dos anos, foi comprando tudo que saía de peças, comprava. E eu perguntei, olha, eu tenho aqui umas dúvidas, por acaso não tens uma coisa chamada do caso Branca de Neve? Não me emprestas, porque eu queria confrontar a tradução com o original, porque aquela tradução que eu estava a usar era de francês. E de facto havia coisas que no francês estavam bastante amaciadas. Demasiadas. Ele é mais acutilante. Ele é muito acutilante, sorteiro. E às vezes os franceses são assim um bocadinho mais escorregadinhos, não querendo com isto dizer que a ambiguidade dele não é escorregadia, mas é... a gente fica mais perplexa com a ambiguidade dele. Há mais ele propõe mais perplexidade do que propriamente, não se sabe bem, não é bem isso, pode ter várias leituras. A ambiguidade dele é mais ambivalência do que propriamente ambiguidade, às vezes. E o humor? Falaste há bocado que ele utiliza também o humor. Achas que é mais uma provocação? Ou é mais levar o confronto ao extremo? Ou é tipo tentar adocicar um bocadinho aí essa parte? É uma coisa que acho que tem a ver mais com a consciência de se estar em teatro. Por exemplo, no último ato, no terceiro ato do Giovanni dele, portanto já foi o descalabro, não é? Eles já fizeram 30 por uma linha. No segundo ato aparece o Chekhov a pôr ordem naquilo, porque eles escaqueiraram tudo. E portanto, no terceiro ato está tudo em ruínas, está tudo desfeito. O Chekhov já se foi embora, já fez o que tinha a fazer, e o que resta é o Vânia e a Helena, sem saída nenhuma, e as outras personagens estão por ali, estão todos por ali. Os que já foram mortos estão enfaixados e não sei o quê, mas estão mortos. Estão mortos, mas estão lá, mas estão mortos, já parece o professor Martelis. E portanto, ele dá-lhe um tiro, não sei o quê, portanto, ele tenta suicidar-se a ele, mas depois falha. E entretanto diz que pede um casaco a uma das criadas, e a criada lá lhe traz o casaco, e ele está naquela coisa que a matou, que se tentou suicidar e não conseguiu, falhou, falhado. E a Marina vem dar-lhe o casaco, e ele está com aquelas coisas do género: é melhor morrer para quem? É melhor para quem? Melhor para a alma do homem, claro, não sei o que ama. Eu devia estar morto, eu falhei terrivelmente porque senti alguma necessidade ligada à minha existência continuada. Não foi por medo, juro-te, mas isto necessariamente acarreta, é um contrato em parte com a Helena, em parte comigo próprio, mas as cláusulas exigem de mim a maior das responsabilidades perante mim, o meu próprio potencial, obviamente, mas também, e durante isto, ela está a vestir-lhe o casaco e a comentar: ai, Ivan, esta coisa está tão boa, como é que é possível este cruzadíssimo, e portanto é impossível a gente estar equilibrada com um tipo que está ali numa pressão psicológica e num dilema completamente dilacerado, ele está dilacerado, e a criada está, velhota também, pois claro. Ai, mas como a gente as conhece todas, as velhotas, ai menina, paciência, deixa lá isso, não sei o quê. Não está em resposta direta ao que ele está a dizer, está a falar do casaco, mas com estes cuidados maternais que nós conhecemos bem, e portanto é impossível nós estarmos equilibrados nesta coisa tão desequilibrada, não é? Este humor, eu acho que isto aparece para os espectadores se perceberem: eu estou a ver teatro, e o que é que eu acho sobre isto, e o que é que isto me faz, e como é que eu estaria. Pronto, já são considerações minhas que não têm grande interesse, mas não me parece que seja só para fazer rir ou para distrair. Acho que faz parte da relação do espectador com o teatro.
E nesta como é que eu lhe ia chamar? Nesta prática que ele desenvolve, prática e teoria, faz mesmo parte, não é uma coisa assim simples de aliviar a tensão, não é o momento em que se vem aliviar a tensão, não é? É quando a tensão está no máximo que aparecem estas coisas que desconcertam, que é mesmo que eu acho que é assim para acordar o espectador naquela, mas onde é que eu estou? Eu estou a viver o quê? Mas o que é isto? Porquê é que eu estou aqui? Eu pergunto a dramaturga de João Pedro Vaz, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto também é para o espectador se questionar um bocadinho nessa medida, não para tomar decisões do foro moral, ou do foro político, ou, percebem, ou social, mas não naquele momento, mas para serem sacudidos e perceberem onde é que eu estou. E acho que esse desequilíbrio é o que faz também este autor um bocadinho especial, um bocadinho invulgar, não é? Não é qualquer um que de facto tem capacidade para fazer isto. O que é que o Devagar tem de tão especial que te valeu o prémio da melhor atriz? Para ti. Não sei bem. Porque de facto, sendo o prémio atribuído a mim, e também foi ao Eloy que fazia a primeira parte do espetáculo, do Cabo Web. São 4 mulheres em cena, não é? São 4 princesas que estão sob ataque dos bárbaros quaisquer. Podemos ver um bocadinho, aparece um pouco um primeiro momento com o Eloy, com o Miguel Eloy, depois há uma entrevista que me fazem e depois há um segmento, sim, depois há um segmento das princesas que vai ter introduções. Desculpa, a tecnologia é tão inteligente que adormece quando carrega. Ok. E agora já está. Tens de carregar no outro, desculpa. O outro mais para cá. É isso. Ok, já está. Devagar é uma peça autónoma e o segmento que precede do Cabo Web pertence ao texto de 5 nomes, do qual nós só usámos um, o do Cabo Web. A relação entre um e outro, eu julgo que seria desejável que fosse o espectador a estabelecê-la. Eu sou o Cabo Web! O Cabo Web sou eu! Identidade, outra vez. Quem é? Seu Cabrão! Já! Horrível é o deserto, não é? Diz o Cabo Web! O teatro que o Barker escreve e encena, ele próprio também encena na Wrestling School, de facto não é um tipo de trabalho que se possa considerar acessível ou imediatamente acessível. É um teatro que propõe alguma reflexão, que pressupõe, como disse bem, alguma disponibilidade e algum interesse para determinado tipo de temas que estão em debate e, portanto, há que haver alguma sensibilidade para se receber o espetáculo. As minhas leituras são internas, portanto, serão sempre diferentes de quem está na plateia. Eu tenho uma noção do nosso trabalho que é determinada, mas aquilo que é recepcionado pelo espectador não tenho muita capacidade de definir. Conseguimos ter alguma previsão, mesmo porque nós trabalhamos num determinado sentido e queremos chegar a determinados objetivos, mas não consigo cabalmente estabelecer uma leitura prévia que o espectador deverá chegar. Precisamente o Barker é um autor de uma enorme ambiguidade e, portanto, é um pouco ao espectador que cabe
a decisão final, por assim dizer. Muito mortas. E os soldados são peritos nisso. Obviamente, agarrem-na. Alguém? Batendo e mordendo, trincando a orelha até arrancarem da cabeça, esfolando as costelas até que os ossos vermelhos perfurem os brancos deltas do peito. Pois, porque é que isto merece prémio? Não faço ideia. Não, faço uma ideia, mas estas questões dos prémios são muito complexas também, são muito complicadinhas. Um espetáculo só tem visibilidade. Isto foi prémio, portanto, do SPA, da Sociedade Portuguesa de Autores, para mim e para o Miguel Alei. O espetáculo foi visto por um crítico no Porto, porque o espetáculo não foi a Lisboa. A maior parte das coisas que nós fazemos no Porto não conseguimos levar a Lisboa. Às vezes conseguimos algumas digressões pelos teatros do país, mas não é fácil, é preciso que esses teatros tenham cachê, tenham disponibilidade, etc. Não sei o que mais. A Lisboa é difícil levar os trabalhos, porque é mais difícil colocá-los nos teatros que existem em Lisboa, apesar de serem bastantes, mas não é fácil. Eu creio que também não haverá também muito interesse nisso. Acho que já há muita produção em Lisboa, há muito teatro convencional e aquele que é mais das franjas ou das pessoas mais jovens ou que estão a constituir grupos, que agora está a acontecer em Lisboa, uma coisa que surgiu nos anos 90 no Porto, que foi começarem a haver escolas e a saírem alunos das escolas que constituíram companhias de teatro. Portanto, isso foi um movimento único no país nos anos 90, foi no Porto. E agora está a suceder um pouco em Lisboa. Não é porque haja mais escolas, mas é porque há necessidade, mesmo das pessoas que entram no mercado de trabalho, que vêm da escola superior, de conservatório e assim, as muitas pessoas que são, imagino eu também, que são chamadas para, que entram nos programas televisivos e coisas assim, algumas têm formação e que depois tentam obter formação. Há muita gente nova a surgir e eu creio também que aqueles que saem do conservatório não têm muita capacidade, vamos dizer, muito possível, integrar em companhias como, ou melhor, continua a haver pessoas a saírem de escolas e continua a haver gente nova, é inevitável, mas as companhias não aumentam de número. E não há capacidade, talvez, muitas vezes, para serem integradas nessas que já existem, porque não há... Como? Eu acho que, por acaso... E, portanto, isto... o que é que as pessoas vão fazer se não constituir alguns núcleos e tentar, com meios nenhuns, como já sabemos, tentar levar algum trabalho à visibilidade, nem que seja em sítios um bocadinho pequenos ou onde não há corrente de público, não há hábito de se fazer teatro. Agora, o último que surgiu foi há alguns anos atrás, foi o Teatro do Bairro, em Lisboa, não é? Pronto, e funciona um bocadinho como para gente nova, para gente que tem projetos novos, para gente que está a tentar, que são estes projetos de atores, não é? De grupos de atores. Portanto, este movimento está agora a surgir em Lisboa, portanto, 93, 95, digamos até 2000, estamos em 18, quase 20 anos depois. Mas no Porto sempre houve mais. Eu recordo-me de um ator de Lisboa, era o Nuno Lopes, que ele às vezes ia ao Porto e ele dizia que no Porto as coisas que se faziam eram muito mais interessantes, que havia muito mais riqueza, lá está, porque havia muitas salas pequenas, não é? Lá está, sem ser aquelas grandes salas, São João... E as grandes salas eram duas, era o Rivoli, o São João, o Teca, quando esteve ativo. Não havia muito mais teatros. Havia o Sal da Bandeira, mas também recebia as revistas que vinham de Lisboa e não havia produção quase própria, a não ser o Oscar Branco, que também fazia assim uns espetáculos
comédia. Também não havia assim propriamente muitos teatros, para além destes, não é? E a vocês, dizias há pouco que Lisboa era difícil, não é? Depois de acabar. E no resto do país? Este tipo de trabalho? A partir de uma dada altura foi possível, porque depois do Carrilho, a rede dos... É verdade. A rede dos teatros, já não lembro o nome, mais ou menos, pronto, a ideia era essa, não é? Foram alguns velhos teatros ou cineteatros foram recuperados. Pronto, nós ainda fomos, por exemplo, nós fomos algumas vezes a Bragança, fomos uma ou outra vez a Porto Alegre, a Ponte Lima, Castelo Branco nunca fomos. Ponte Lima, outro de Conceição, acho que é o de Vila do Conde também, que agora não me lembro o nome, Vila do Conde, pronto, um outro espetáculo que eu fiz, mas consegui essa colocação. Nós não, destes espetáculos não. Mas te perguntaste sobre nós, sim, nós não tínhamos assim propriamente muita procura por parte dos teatros. De vez em quando há assim um outro programador que conseguíamos colocar, mas não era muito, não é propriamente muito. Nunca tiveram uma proposta da Horta? Não, da Horta também não. Mas curiosamente, já levamos, por exemplo, a Bragança, que fomos mais do que uma vez, nunca foi um bar. Nunca foi um bar. Foi a persona do Bergman. Mas por digamos que imposição do teatro, do programador, por escolha vossa, por pensarem que à partida não teria uma boa aceitação? Eu conheço a Helena Genésio, ela é minha amiga, e a questão não é... ela entende que aquela população ainda não está preparada para poder ver um bar. E ela leva lá muitas coisas, não é? Eu já lá estive com o Teatro Nacional São João, antigo, não é? Pronto. Antigo, mas é antigo, não é Sófocles, é um clássico. Portanto, mas, por exemplo, levou o persona do Bergman, que fizemos também. Encaixa, é possível, apesar de haver muitos estudantes no Politécnico, sim, mas... e dela programar muitas coisas diferentes, mas houve mais que nós levamos a Candidinha, Raul Brandão, mas é um autor português, portanto, ela conhece bem o nosso trabalho, ela veio frequentemente ao Porto e a Lisboa, e conhece bem tudo que nós fizemos de barco, ela viu devagar, adorou devagar, mas é um bocado forte demais, acho eu, para aquela, mesmo fazendo a apresentação do trabalho, não num auditório com as dimensões que tem, mas fechando a caixa de palco e pondo uma pequena plateia no palco para os espectadores, portanto, com uma limitação de dotação e, portanto, num contexto mais íntimo, mais próximo, mais, assim, reservado. Porque, evidentemente, que encher aqueles não sei quantos lugares era impensável, não era? Mas Barca, de facto, nunca foi. Tu falavas aqui na entrevista de disponibilidade do espectador, precisamente. E mais curiosidade. Como é que foi também este espetáculo, concretamente? Como é que sentiste o público quando vocês fizeram? Como é que foi a recepção das pessoas? Normalmente, sim, este espetáculo foi assim também um dos mais marcantes no nosso percurso para os espectadores. Agora vou dizer isto, mas a partir de dentro. O Luís Ali é o sonoplasta das Boas Raparigas, desde sempre que nós temos sonoplasta. E nos últimos anos em que nós temos estado a debater, pronto, como é que vamos fazer, eu dizia, mas foi a última grande coisa que fez impacto das Boas Raparigas, foi devagar, pronto.
Portanto, porque é um Barker, porque é muito intenso, porque também aquele núcleo de atores é bom, funciona bem. Nós já trabalhamos com a Anabela há alguns anos, com a Salomé também bem, ela entende isto. O Rogério, o Eloy também já trabalha há muito tempo com o Rogério, e quase exclusivamente com o Rogério, portanto também domina muito bem. E muitos Barkers connosco, não é? Muitos Barkers, ele só não esteve nos primeiros. Porque a partir das Mãos Mortas, que é o terceiro, ele já está. Portanto, em quase todos para a frente, ele entrou. E, portanto, já há uma agilidade em funcionar que me parece que é eficaz, que traz bom resultado. E, portanto, acho que o prémio tem um bocadinho a ver também com o percurso das Boas Raparigas, com este facto de fazerem Barker e serem espetáculos marcantes. E pronto, de se fazer pouco, de não se fazer, e ser mesmo muito diferente. Pronto, a recepção é mesmo, as pessoas ficam mesmo muito tocadas, mexidas, sacódias. Algumas pessoas dizem, o teatro pode ser isto. Pronto, é muito... é surpreendente, quer dizer, não... Poder-se-ia dizer que Barker é para um público urbano com alguma cultura teatral? Sim, não necessariamente. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Eu não faço ideia de como é que poderia funcionar aqui na Horta. Não faço mesmo ideia. Nós fizemos na ponta da doca, à chuva, à noite, e tivemos, fazíamos, mas era só esta cena, num festival que houve há 2 anos atrás, um festival de artes de rua, música, etc. e tal, que foi a nossa pequenina contribuição do grupo. E então as pessoas eram levadas em grupos, o espaço é exíguo, ao ar livre, mas era exíguo, e as pessoas eram levadas para aquele espaço desconfortável, ficavam ali à volta, assim uma espécie de um bunker ao ar livre. E eu, por acaso, acho que, claro que se pensaria isso, mas a reação das pessoas, de forma geral, levou precisamente a dizer o contrário. Aquilo é uma coisa tão inteligível, aquela provocação que o Barker propõe, não é? Mas é assim que eu vejo. É tão inteligível para todos, que as pessoas ficam de tal forma, obviamente, confrontadas com aquilo que ele te quer mexer, não é? Como tu dizes, e provocar, que acho que sempre foi mais ou menos unânime. Unânime não terá sido, mas foi generalizado. Claro que as pessoas também estavam num contexto de um festival e tal, foram ali 10 minutos ver uma peça. Pronto, não foram ver de propósito ao Teatro Feirense uma noite, 2 horas de peça. Isso seria diferente, não faço ideia como é que seria essa. Só experimentando. Sim. Mas a microamostra que tivemos até foi promissora nesse sentido, eu diria. Mas desculpa, a pergunta era para ti, não era para mim. Pois, não sei, mas público urbano, mas também porque não pode ser público rural, não sei. Quer dizer, uma mulher que está à espera do amante. Porque aquilo pode ser rural, quer dizer. Nos dias de hoje, ser rural também já não é ser propriamente um saco de batatas, não é? Mas porque é que não pode ser um contexto um bocadinho mais rural? Porque é que não sei? Ela está a tomar chá. Mas, deixa-me só acrescentar, mas de facto também se poderá, a uma outra escala se calhar, dizer que há um público, como é que chamaste? Um público urbano e habituado com alguma cultura teatral mais na cidade da Horta do que nas freguesias. Isso é uma discussão quase eterna que a gente tem no seio do grupo e de outros grupos, não é? Se calhar os professores da escola e tal também têm esta discussão, muitas vezes por questões funcionais, não é? Há ou não há esta diferença? Se calhar as pessoas que nos viram foram mais... Se calhar é um preconceito, mas... Ou se calhar não. Não sei se é nesse não, porque eu também não tenho esses estudos de público, não é? Não tenho nem sequer capacidade para adivinhar o que poderia acontecer, porque eu, de facto, eu sou um público urbana, eu sou urbana e tenho alguma cultura teatral, já faço teatro há bastante tempo, não é? Há mais de 23 anos.
E, portanto, sim, eu encaixo-me nesse público, nessa faixa de definição de público. Mas não sei se tem de ser só assim. Mas ao longo dos anos, tem percebido que género de público têm? Sim, não anda longe disso, sim, não nos aparecem pessoas que não sejam da cidade, muitos estudantes universitários, faixa de universidade ao nível também dos professores, profissões liberais, portanto, sei lá, médicos, pessoas com alguma curiosidade cultural, sim, bastante. Portanto, isso é muito um bocadinho abrangente. Não nos aparecem donas de casa, não. Mas é assim, essencialmente, gente nova, assim, até aos 40, aos 50, algumas pessoas um bocadinho mais velhas, com 50, eventualmente 60, mas menos. Portanto, assim, não temos um tipo só de espectador, não é? Mas há um universo. Há um universo que também tem a ver um bocadinho com uma consciencialização cultural, sim, e educativa. Eu acho que no país houve por amor de Deus, um avanço muito grande, não é? Nos anos 80 e 90, por causa do fim da ditadura, não é? Por causa do 25 de Abril, houve mesmo uma liberdade maior, houve uma vontade maior de conhecer, houve investimentos com alguma seriedade na cultura e especialmente na educação. Houve muito mais gente a seguir estudos superiores e, portanto, eu acho que a população se tornou muitíssimo mais interessante e interessada. E, portanto, isso para ser interessante é preciso ser interessado. E, portanto, são estas pessoas assim muito ligadas às universidades ou às belas artes também, não só das belas artes, de escultura que aparece. O Teatro Universitário do Porto também continua muito ativo, muito atento e muito ligado às coisas que estão a suceder e, portanto, procurar trabalhar com as pessoas que estão a funcionar na cidade, que são profissionais, não é? Portanto, há